Olá pessoal, bom, vamos à correção dos exercícios 8 e 9 nesse vídeo, porque o exercício 9 é uma continuação do 8, e diz assim, ó, dois pedaços de barbante, um branco e outro azul, devem ser cortados em pedaços de mesmo tamanho. Então eu vou cortar esses dois barbantes em pedaços de mesmo tamanho, e ele diz que essa medida tem de ser a maior possível. Quando ele fala assim que tem que cortar em medidas de mesmo tamanho e de medida maior possível, qual ideia está atrelada a esse tipo de exercício? A ideia de que a gente precisa pegar um número que seja divisor tanto de 27 quanto de 24 e que, além disso, ele precisa ser o maior, tá? Portanto, eu quero o maior divisor comum a 27 e 24. E aí ele fala que o barbante branco tem 27 metros e que o barbante azul tem 24 metros. Tá? Então, qual será o tamanho em metros de cada pedaço depois de cortados? Bom, para a gente resolver essa questão, a gente tem que encontrar o MDC de 27 e 24. Tá? Então, na aula passada, o Kleber ensinou para vocês a estratégia da decomposição em fatores primos ou fatoração simultânea dos números 24 e 27. Tá? Vamos fazer aqui. Ó. Coloco 24 e 27, passo um tracinho aqui do lado. Nesse lado direito, a gente vai colocar os números que são divisores de 24 e ou 27. Tá? Então, lembrando que todos os números que aparecerem aqui precisam ser primos. Então, que número que divide 24 ou 27? Né? Qual é o menor número que divide 24 ou 27? Nesse caso aqui é o 2. Então, 24 dividido por 2 dá 12. 27 não é divisível por 2, eu vou copiá-lo apenas. 12, novamente, dá para a gente dividir por 2. 12 dividido por 2 dá 6. 27 não dá para a gente dividir por 2. Então, copio. Tá certo? Novamente, dá para a gente dividir por 2. O 6, que dá 3 e aqui dá 27. Tá certo? Agora, qual que é o menor número primo que divide 3 ou 27? Nesse caso é o 3. Tá? 3 dividido por 3 dá 1. 27 dividido por 3 dá 9. Como esse número 3, né, foi um número que dividiu ambos os números, eu vou fazer um círculo aqui. Esse número vai ser importante para a gente determinar o máximo divisor comum. Tá certo? E aí vamos lá. Novamente. 1 a gente já dividiu ao máximo, agora a gente tem que dividir o 9. Então, 9 dá para a gente dividir por 3. Copio 1, 9 dividido por 3 dá 3. E, novamente, a gente divide por 3. E aí a gente já dividiu ao máximo, tá certo? Só que aqui, nessa lista aqui, quantos números a gente usou para dividir ambos os números? Só o 3, que foi esse que eu circulei, tá certo? Então, o MDC de 27 e 24 é igual a 3. Mas, Arles, e se eu tivesse percebido que o 2 dividia também ambos os números? Aí a gente teria que multiplicar todos os números circulados aqui nessa lista, tá certo? Mas como só teve um, é o próprio, tá? O MDC vai ser o próprio. E o que isso quer dizer? Esse 3 significa o quê? Esse 24 e esse 27 não eram metros, portanto, esse 3 também refere-se a metros, tá certo? Então, a resposta para esse problema é que cada pedaço terá 3 metros, tá certo? Seguindo aí no exercício 9, né, ele fala o seguinte, exercício 9, ele fala, com base nos dados da questão anterior, responda quantos pedaços de barbante serão obtidos ao todo, juntando os azuis e brancos. Bom, nós sabemos que cada pedaço tem 3 metros, tá certo? Para a gente saber quantos pedaços teremos ao total, a gente pode fazer de duas maneiras distintas, tá? Eu posso dividir esse por 3, e aí eu vou ter a quantidade de pedaços de barbante branco. 24 por 3 eu vou ter a quantidade de pedaços de barbante azul, só que ele não quer saber quantos brancos ou quantos azuis eu vou ter, ele quer saber no total quantos pedaços de barbante eu terei.
Então, eu posso somar, né, 27 mais 24, que é igual a 51. Isso aqui é a quantidade de barbante em metros. Tá certo? Então, nós temos 51 metros de barbante, sendo ele azuis ou brancos. Tá certo? Agora, para a gente saber quantos pedaços tem ao total, o que eu vou ter que fazer com esse 51? Dividir por 3, porque eu sei que cada pedaço tem 3 metros. Então, 51 dividido por 3 é igual a 17. Tá? Portanto, resposta para esse problema, né, há 17 pedaços de barbante. Juntando, os azuis e brancos. Aí algumas pessoas perguntam, falaram, né, desculpe, no fórum. Arles, mas eu coloquei lá no quiz 17 e mostrou que eu estava errado. Gente, o quiz do jeito que estava, né, só aceita numeração, só aceita números, tá? Não aceita vírgula, não aceita ponto. E aí eu vi que tiveram algumas pessoas que colocaram assim, ó, 17,0. 17.0. Isso está certo? Tá, mas o quiz não consegue identificar que isso está certo. Mas fique tranquilo que se você for lá na sua atividade, a gente reviu e atribuiu as notas, tá? Tinha dado como errado, mas a gente consertou. Tá bom? Até a próxima, gente.